A primeira a chegar e a última a ir embora. Essa havia se tornado minha rotina ao longo dos anos na Mason Tech. Eu era quem mantinha tudo funcionando nos bastidores, garantindo que cada processo seguisse em frente, enquanto os outros ainda tomavam café da manhã ou encerravam o expediente às 5 horas em ponto. Eu não me importava com o trabalho em si. Na verdade, não era isso que me incomodava. O que realmente me afetava era passar despercebida. Meu nome raramente aparecia nos comunicados da empresa, mesmo tendo projetado o sistema desde o início. Os clientes elogiavam o produto da Mason Tech como se o próprio Ryan Mason tivesse desenvolvido cada linha de código sozinho, trabalhando madrugada adentro. Mas a verdade era outra. Era eu quem passava noites sem dormir corrigindo falhas, além de sacrificar fins de semana inteiros reescrevendo trechos mal executados que desenvolvedores mais novos produziam às pressas por causa da pressão constante. Meu cargo era de engenheira de software sênior, mas minhas responsabilidades iam muito além da programação. Eu treinava novos funcionários, ajudava a acalmar clientes estratégicos, revisava apresentações do PowerPoint poucos minutos antes de reuniões decisivas com investidores e até cuidava de repor os lanches da sala de descanso quando ninguém mais se lembrava disso. Ninguém me pediu para fazer aquilo, mas o escritório simplesmente entraria em colapso se eu deixasse de assumir essas responsabilidades. Os homens da equipe me viam como a pessoa que resolvia tudo. Recebia acenos educados e agradecimentos ocasionais, mas nunca o mesmo respeito que demonstravam uns aos outros. Eu apresentava ideias nas reuniões e era interrompida. Sugeria uma solução e poucos minutos depois, alguém repetia exatamente a mesma proposta como se fosse uma ideia original. Ryan ria, dava tapinhas nas costas deles e elogiava a iniciativa. Ryan Mason, meu chefe, minha maior decepção. Apesar de tudo, ele tinha uma habilidade inegável para convencer investidores e vender uma visão de futuro. Foi justamente essa capacidade que ajudou a empresa a crescer nos primeiros anos. Ele tinha aquele charme ensaiado que alguns homens aperfeiçoam ao longo da vida. Cabelo impecável, dentes perfeitamente alinhados e uma falsa humildade cuidadosamente calculada para impressionar quem estava de fora. Para o público, ele era o fundador brilhante. Para mim, era o homem que certa vez me perguntou quanto tempo eu levaria para deixar o código mais bonito, como se eu estivesse escolhendo maquiagem e não otimizando toda a infraestrutura. Eu estava ao lado dele desde o primeiro dia, quando a empresa era apenas uma ideia acompanhada de um site que mal conseguia carregar corretamente. Acreditei na visão que ele apresentava, na promessa de criar algo útil, eficiente e realmente valioso. Ajudei a transformar aquela visão em realidade, mas conforme a empresa crescia, o ego dele crescia junto. Em algum momento, eu havia me tornado apenas mão de obra para ele. Não uma mente estratégica, não uma parceira. Nos últimos tempos, Ryan já nem fazia esforço para parecer justo. As promoções iam para os homens com quem ele jogava golfe. Os bônus eram discretamente direcionados aos seus favoritos. Eu não recebia um aumento realmente significativo havia 3 anos. E isso mesmo sendo responsável por 3 projetos ao mesmo tempo e supervisionando toda a parte técnica da maior demonstração de produto da história da empresa. Essa apresentação se aproximava rapidamente. Faltavam apenas alguns dias. Era o projeto que poderia nos levar ao sucesso ou ao fracasso diante dos investidores. E cada aspecto técnico dependia diretamente de mim. Nenhum deles admitiria isso em voz alta, mas todos sabiam, inclusive Ryan. Por isso, apesar de tudo, continuei me dedicando. Ainda assim, havia algo diferente na forma como ele falava comigo nos últimos tempos. Era uma mistura de distanciamento e desinteresse pelas minhas atualizações. Reuniões importantes começaram a acontecer sem que eu fosse convidada. Em certa ocasião, vi Ryan conversando em voz baixa com a diretora de RH do lado de fora da sala dos servidores. Os dois interromperam a conversa quando passei por eles, mas não fiz nenhum comentário. Continuei trabalhando, continuei sorrindo e continuei aprimorando o sistema por precaução. Porque, no fundo, eu também havia começado a me preparar para alguma coisa. Havia algo diferente no escritório.
Era aquela sensação estranha de que uma tempestade estava chegando. Eu não era a única pessoa que percebia isso, mas parecia ser a única realmente preocupada. Durante o último mês, Ryan começou a contratar várias estagiárias recém-formadas, jovens com pouca experiência prática e qualificações bastante limitadas. A maioria delas era simpática, mas estava completamente perdida. Fiz o possível para ajudá-las, respondendo dúvidas, corrigindo códigos e orientando tarefas para as quais claramente não haviam recebido treinamento adequado. Mas aquilo era desgastante. Eu não era líder de equipe. Nem sequer recebia para supervisionar outras pessoas. Ainda assim, de alguma forma, essa responsabilidade acabou recaindo sobre mim. Elas estavam ali para aprender. Ryan apenas deu de ombros quando mencionei o desgaste evidente que aquilo estava causando em toda a equipe. Pareciam ter sido contratadas apenas para compor o cenário, pensei. Mas permaneci em silêncio. Elas passavam boa parte do tempo próximas ao escritório de Ryan, sempre impecavelmente arrumadas, e sempre tentando impressioná-lo. Eu observava Ryan se aproximar delas de forma desconfortável durante as conversas, rir alto demais de piadas sem graça e marcar almoços de mentoria que tinham muito pouco de mentoria de verdade. Certa manhã, encontrei uma das estagiárias tentando acessar o banco de dados de produção, usando credenciais de administrador que ela claramente não compreendia. Quando a interrompi e perguntei quem havia autorizado aquilo, ela respondeu que Ryan tinha dito que poderia explorar o sistema livremente. Na hora, senti que aquilo terminaria mal. O problema não eram apenas as estagiárias. Havia algo mais acontecendo na postura de Ryan. Ele havia se tornado cada vez mais frio comigo, quase ignorando minhas atualizações e demonstrando impaciência sempre que eu levantava questões técnicas importantes. Cancelava nossas reuniões individuais sem qualquer explicação e passou a pedir que Brent, um dos desenvolvedores mais novos da equipe, conduzisse os encontros semanais. Brent era competente em tarefas rotineiras, mas nunca havia trabalhado diretamente na arquitetura central do sistema. Seu conhecimento sobre aquela estrutura era limitado. Ainda assim, continuei fazendo o meu trabalho. A apresentação para os investidores estava a poucos dias de acontecer, e tudo dependia dela. O código precisava funcionar sem falhas. A arquitetura tinha que suportar um grande volume de acessos. A demonstração ao vivo precisava ser segura, refinada e confiável. Eu era a única pessoa que conhecia todos os componentes daquele sistema. Durante anos, solicitei documentação formal, treinamento cruzado e contratação de apoio técnico. Ryan sempre recusava. Ele acreditava que investir em redundância era desperdício de dinheiro. Eu havia construído, mantido e protegido cada parte daquela estrutura. Durante todas as noites daquela semana, permaneci até tarde na sala de servidores. Revisei os scripts de implantação 3 vezes, preparei procedimentos de contingência e executei diversos testes de segurança. Eu não permitiria que os investidores encontrassem uma única falha. Não depois de tudo o que havia dedicado àquele projeto. Mesmo assim, enquanto trabalhava, não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a mudar. Era como se eu estivesse cuidando de uma casa cujas chaves estivessem sendo discretamente entregues a outra pessoa. Na noite de quinta-feira, ouvi Ryan conversando e rindo em seu escritório com a diretora de RH e um dos integrantes do conselho. A porta estava parcialmente aberta, o suficiente para que eu captasse alguns trechos da conversa. Ela está aqui há tempo demais. Pessoas assim deixam de ser flexíveis. Ela não vai reclamar? Ela é profissional demais. Vai engolir a frustração e simplesmente ir embora. Fiquei imóvel no corredor. Por alguns segundos, tentei acreditar que estivessem falando de outra pessoa. Mas eu sabia que não estavam. Voltei para minha mesa e continuei digitando quase no automático. Abri o sistema principal de back-end, responsável por processar todos os dados da apresentação. Em seguida, acessei outro arquivo, um que eu não abria havia meses. Era aquele conjunto discreto de linhas de código que poderia mudar completamente os acontecimentos caso fosse utilizado. Não fiz nada naquele momento. Apenas conferi o arquivo. Eu não era imprudente. Também não era ingênua. Mas estava preparada.
Na segunda-feira seguinte, Ryan finalmente apareceu na área de desenvolvimento. Era raro vê-lo no setor técnico da empresa. Ele preferia salas de reunião com paredes de vidro e encontros reservados com investidores. Mas naquela manhã, entrou no ambiente como alguém inspecionando algo que acreditava lhe pertencer. Eu estava na minha mesa de sempre, no canto da sala, usando fones de ouvido e com o ambiente de demonstração aberto na tela. Tinha acabado de concluir a última verificação de segurança relacionada ao fluxo da apresentação, e minha lista de tarefas da semana estava praticamente encerrada. A demonstração estava estável, impressionante, e exatamente como ele havia solicitado. Ryan bateu na mesa para chamar minha atenção, e em seguida, fez um gesto para que eu tirasse os fones de ouvido. "E aí?", disse ele naquele tom casual e forçado que costumava usar quando queria alguma coisa. "Como está a demonstração?" "Pronta para os testes. Fiz simulações durante o fim de semana. Os protocolos de backup estão ativos. As interações ao vivo permanecem estáveis." A interface também foi aprimorada. Ele assentiu, com os lábios se movendo como se tentasse demonstrar reconhecimento, mas não soubesse muito bem como fazer isso. "Ótimo. Os investidores chegam em 2 dias. Só garanta que tudo esteja organizado. E não entre em muitos detalhes técnicos caso alguém faça perguntas. Seja objetiva." Fiz uma breve pausa. "Eu não vou participar da apresentação?" Os olhos dele desviaram por uma fração de segundo. "Certo, claro. Brent vai conduzir toda a demonstração." Ryan acreditava que Brent já havia absorvido tudo o que precisava saber durante os meses anteriores. Era uma conclusão equivocada, mas explicava a confiança que ele depositava nele. Claro. Brent, o favorito do chefe, dono de uma confiança inabalável e de apenas parte da experiência necessária para aquela função. Ryan havia decidido semanas antes que ele seria o novo rosto do departamento de tecnologia. Eu era apenas a pessoa que fazia tudo funcionar nos bastidores. Invisível. Facilmente substituível. Ainda assim, concordei com a cabeça. Entendi. Ele continuou me observando por mais alguns segundos. Percebi que queria dizer mais alguma coisa. Seu maxilar se contraiu e depois relaxou. Então ele se virou e foi embora. Na tarde de terça-feira, eu já tinha certeza de que havia algo errado. O RH estava movimentado demais durante todo o dia. Vi reuniões acontecendo atrás de portas fechadas. Percebi olhares na minha direção que desapareciam no instante em que eu levantava a cabeça. Por volta das 4:30 da tarde, recebi um e-mail do RH. Assunto: solicitação de reunião às 5 horas da tarde de hoje. Sem explicações. Sem pauta. Apenas um convite frio lançado na minha agenda. Eu soube imediatamente. Respirei fundo. Salvei meus arquivos, fechei todas as abas e caminhei até a sala de reuniões. Ryan já estava lá, sentado ao lado da diretora de RH, uma mulher com quem eu provavelmente havia conversado apenas 3 vezes em 10 anos. Nenhum dos dois parecia confortável. Eu não me sentei. Permaneci em pé, aguardando. Ryan pigarreou. Vamos direto ao ponto. A empresa está passando por uma reestruturação. Tivemos que tomar decisões difíceis relacionadas a cargos de longo prazo e à direção dos departamentos. Com efeito imediato, sua posição está sendo encerrada. Tudo parecia ensaiado. Cada frase. Cada palavra. Eu o encarei. Não disse nada. Apenas observei enquanto ele se ajeitava na cadeira sofisticada, evitando encontrar meu olhar. Agradecemos seus anos de dedicação, acrescentou a diretora de RH. Você receberá um pacote de desligamento. A documentação está aqui caso queira analisá-la. Nenhum aviso. Nenhum reconhecimento. Nenhuma demonstração de respeito pelo trabalho que entreguei, pelas horas investidas ou pela parte da minha vida que deixei naquele lugar. Assenti uma única vez. Entendido. Ryan mudou de posição na cadeira. Sei que isso é inesperado, mas confiamos que você conduzirá essa situação com discrição e profissionalismo, como sempre fez. Olhei para ele calmamente. Claro. Peguei o laptop da empresa, coloquei-o com cuidado sobre a mesa e o empurrei na direção dele. Está tudo aí.
A demonstração, os sistemas, tudo funcionando. Ele assentiu, visivelmente aliviado. Obrigado. Isso mesmo, obrigado. Sorri de leve. Aquele tipo de sorriso que faz pessoas como Ryan perceberem que perderam o controle da situação. Espero que os investidores gostem da apresentação. Então me virei para a diretora de RH. Vou ser acompanhada até a saída? Ela hesitou. Sim, apenas por precaução. Assenti mais uma vez, educada como sempre. Então vamos. A caminhada pelo escritório aconteceu em absoluto silêncio. Ninguém levantou os olhos. Ninguém disse uma palavra. Quando chegamos às portas de vidro, o elevador se abriu. Entrei. As portas se fecharam lentamente. Algumas horas depois, quando a equipe iniciou os testes finais para a apresentação, os problemas começariam a aparecer. O elevador desceu em silêncio. Fiquei parada observando os números dos andares mudarem. Meu rosto permanecia tranquilo. Meu coração, porém, disparava. Não por medo, por expectativa. Ao sair do prédio, ajeitei o casaco ao redor do corpo e caminhei alguns quarteirões antes de entrar em um café tranquilo na esquina. Pedi um café e me sentei perto da janela. Meu celular permanecia virado para baixo sobre a mesa. Não toquei nele. Ainda não. Em algum lugar, 5 andares acima, a equipe começava a descobrir que algo estava errado. Tudo o que aconteceria a seguir tinha uma explicação muito mais simples do que eles imaginavam. Durante anos, eu havia alertado a empresa sobre a falta de documentação, redundância e planos de sucessão. Quando meu acesso foi removido sem qualquer transição adequada, diversos processos de autenticação deixaram de funcionar. Ryan jamais levou esses alertas a sério. Virei o celular. O primeiro aviso chegou segundos depois. Alerta do sistema. Falha na verificação de integridade. Recursos internos bloqueados. Logo em seguida veio outro. Loop de autorização de credenciais detectado. Depois surgiu uma mensagem de Owen, um dos engenheiros juniores que ainda me respeitava. Ei, tem alguma coisa errada com o sistema. Ele não reconhece o login do Brent e agora ninguém consegue acessar os scripts da demonstração. Você fez alguma atualização antes de sair? Digitei uma resposta tranquila. Nenhuma atualização. Talvez seja melhor perguntar ao Ryan. Tomei um gole de café e fiquei observando a rua pela janela. Na Mason Tech, eu conseguia imaginar perfeitamente o caos. Brent estava sentado na minha antiga mesa, tentando seguir procedimentos em um sistema que conhecia apenas superficialmente. Na verdade, Brent era competente nas tarefas rotineiras. O problema era que nunca havia trabalhado diretamente na arquitetura central. Os scripts da demonstração falhavam repetidamente. Mensagens de acesso negado apareciam por toda parte. Ryan provavelmente distribuía ordens em todas as direções, mas ninguém sabia exatamente o que fazer. Eu conhecia cada camada daquela estrutura, cada mecanismo de segurança, cada dependência crítica. Eu havia construído tudo aquilo. Durante anos solicitei documentação formal, treinamento cruzado e contratação de apoio técnico. Ryan sempre recusava. Ele acreditava que investir em redundância era desperdício de dinheiro. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem. Desta vez era Ryan. Que diabos está acontecendo? Me liga agora. Ignorei. Eu não queria prejudicar a empresa, nem os desenvolvedores, nem os estagiários que ainda tentavam entender sistemas para os quais nunca foram preparados. Mas Ryan havia feito sua escolha. Queria me apagar da história da empresa como se eu fosse apenas um detalhe inconveniente. Agora caberia a ele explicar aos investidores por que processos críticos deixaram de funcionar justamente antes da apresentação mais importante da empresa. Outra mensagem apareceu. Curta, urgente, desesperada. Se você está fazendo isso por ressentimento, ainda dá tempo de resolver. Podemos conversar. Conversar. Depois de 10 anos. 10 anos sendo a pessoa que mantinha tudo funcionando nos bastidores. 10 anos de madrugadas, enxaquecas, feriados sacrificados, luto, doença
e trabalho acumulado para cumprir os prazos dele. Ele poderia ter conversado comigo antes. Escolheu esperar até eu sair pela porta. Deixei o telefone de lado. Tomei outro gole de café. E deixei o silêncio falar por mim. Eu ainda estava tentando entender tudo o que tinha acontecido. Naquela noite, não fui para casa imediatamente. Caminhei pela cidade por um longo tempo, deixando o movimento das ruas abafar a tempestade de pensamentos na minha cabeça. O que eu sentia não era satisfação. Era algo diferente. Mais frio. Mais silencioso. Como se uma parte de mim que permaneceu tensa durante anos finalmente tivesse encontrado descanso. Na manhã seguinte, eu imaginava que os problemas já teriam se espalhado. Mas o sistema não havia parado completamente. E o detalhe mais interessante era justamente esse. Nada havia sido destruído. Nenhum dado foi apagado. Nenhum sistema foi corrompido. Diversos acessos simplesmente deixaram de funcionar, porque a empresa nunca se preocupou em documentar adequadamente processos críticos. A plataforma da demonstração, porém, permanecia inacessível. Às 8h13 da manhã, Owen me ligou. Hesitei por um instante, mas atendi. Oi, disse ele em voz baixa. Não quero me meter, mas você está bem? A pergunta me surpreendeu mais do que eu esperava. Estou bem. Por quê? Ele suspirou. Porque isto aqui virou um caos. Ryan está perdendo a cabeça. Ontem à noite ele não contou nada aos investidores. Tinha certeza de que Brent resolveria tudo. Dei um sorriso discreto. E a demonstração? Está em modo somente leitura. Conseguimos abrir o painel principal, mas qualquer comando trava imediatamente. Os arquivos continuavam lá, mas ninguém conseguia fazer nada com eles. Ryan tentou contratar um técnico freelancer na noite anterior, mas não funcionou. Ele estava em pânico, e com razão. Owen fez uma breve pausa. Olha, eu sei que você não fez nada para destruir o sistema. Você apenas construiu algo complexo demais para que qualquer outra pessoa entendesse. Você não me deve explicações. Eu permaneci em silêncio. Só queria que soubesse que eu entendo. Vi a forma como ele te tratou. Aquilo ficou na minha cabeça. Em 10 anos, ninguém jamais havia reconhecido aquilo de maneira tão direta. Obrigado, respondi em voz baixa. Ele está tentando enganar os investidores, continuou Owen. Está dizendo que é apenas um problema de sincronização do servidor, mas ninguém está acreditando. Um deles já desistiu. Outro ameaçou cortar o financiamento se a demonstração não estiver funcionando até o meio-dia. Olhei para o relógio. Eram 9h47. Ryan tinha pouco mais de 2 horas e nenhuma noção real do problema que enfrentava. O sistema dependia de uma cadeia de autenticação que havia sido implementada ao longo dos anos para proteger processos críticos. A documentação desses procedimentos nunca foi concluída porque os pedidos de treinamento e redundância foram repetidamente adiados pela direção. Eu era a única pessoa que ainda conhecia todos os passos necessários para restaurar o acesso, e naquele momento, eu não estava com disposição para perdoar. Às 10h22, outra mensagem de Ryan apareceu. Preciso falar com você. Sinto muito pelo que aconteceu. Vamos resolver isso. Palavras vazias. Ele não estava arrependido pelo que tinha feito. Estava arrependido das consequências. Não respondi. Às 10h38, o telefone tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Poucos segundos depois, ouvi a mensagem. Era Ryan. Escuta, eu te subestimei. Tudo bem. Eu achei que conseguiríamos seguir em frente sem problemas. Mas esta empresa, tudo o que construímos, está desmoronando. Por favor, se você voltar, se ajudar a desbloquear o sistema, podemos resolver isso. Podemos trazer você de volta. Você teria um cargo, talvez até melhor do que antes. É só me ligar. Era quase ridículo. O homem que me dispensou em uma sala de reuniões, como se eu fosse um detalhe irrelevante, agora oferecia mais do que eu jamais havia pedido, porque simplesmente não tinha outra alternativa. Não apaguei a mensagem. Também não respondi.
Às 11 horas, Owen enviou outra mensagem. Os investidores estão recuando. Um deles chamou a Mason Tech de um passivo. Ryan está tentando colocar a culpa no sistema e em você, mas acho que todo mundo já percebeu a farsa. Foi naquele instante que entendi que tudo havia acabado. Não era apenas a demonstração. Era a mentira que eu contava para mim mesma. Durante anos acreditei que, se me esforçasse mais, acabaria sendo reconhecida. Que lealdade significava alguma coisa. Que silêncio, competência e confiabilidade seriam recompensados. Mas nunca foram. E nunca seriam. Ao longo daquela tarde, a história começou a se espalhar. Blogs de tecnologia que normalmente apenas repetiam os comunicados oficiais passaram a publicar matérias com manchetes vagas, mas preocupantes. A queridinha das startups, Mason Tech, sofre falha técnica inesperada durante demonstração. Grandes investidores abandonam o projeto da Mason Tech após caos em apresentação. Uma publicação particularmente dura afirmava. Fontes relatam que sistemas internos da Mason Tech ficaram inacessíveis poucas horas antes de uma importante apresentação para investidores. Será que anos de má gestão interna finalmente cobraram seu preço? Não pude evitar a ironia. Ryan sempre controlou a narrativa. Sempre teve a vantagem. Mas agora, o silêncio dele dizia mais do que qualquer tentativa de minimizar os danos. As falhas estavam expostas, e todos estavam observando. Naquela noite, por volta das 19 horas, recebi uma mensagem de um nome que não reconheci. Era uma mulher chamada Dana. Eu trabalhei na Mason Tech. Saí de lá há 2 anos. Soube do que aconteceu hoje e só queria dizer: ainda bem. Aquela simples mensagem provocou algo dentro de mim. Dana trabalhava no marketing. Eu me lembrava dela vagamente. Ela havia desaparecido discretamente depois do que Ryan chamou de problemas de desempenho. Agora eu me perguntava se não tinha sido apenas mais uma pessoa inconveniente para ele. Alguém com princípios demais e paciência de menos para os jogos corporativos. E ela não foi a única. Uma especialista em controle de qualidade que eu havia treinado 4 anos antes me enviou uma mensagem de voz agradecendo por eu ter sido a única pessoa que a tratou como igual. Uma estagiária do verão anterior entrou em contato e escreveu: lembro de como você era calma e gentil quando eu cometia erros. Você nunca me fez sentir incapaz. As mensagens eram pequenas, mas juntas formavam algo maior. Aos poucos, várias pessoas começaram a me procurar. Todas me lembrando que eu não era louca, nem fraca, nem sensível demais. Talvez eu estivesse certa desde o começo ao me sentir explorada. Passei aquela noite revisando minhas anotações. Não sobre a Mason Tech, mas sobre uma ideia que eu havia deixado de lado durante anos. Uma plataforma mais simples, mais limpa, focada em conexões humanas genuínas, em vez de recursos criados apenas para impressionar investidores. Eu havia desenhado alguns wireframes anos antes e guardado tudo em uma pasta chamada Algum Dia. Talvez esse dia finalmente tivesse chegado. Na manhã seguinte, Ryan ligou novamente. Desta vez, não deixou mensagem. Foi apenas uma chamada perdida, depois outra, e mais outra. Às 11h04, resolvi atender. Não quero discutir, disse ele imediatamente. Sua voz estava rouca, cansada e sem qualquer traço da arrogância que eu havia associado a ela durante anos. Só me escuta, por favor. Não respondi. Deixei o silêncio falar por mim. Eu estava errado, ele disse. Deveria ter lidado com tudo de outra forma. Estamos perdendo quase tudo. O conselho ameaça cortar o financiamento. Preciso que você me ajude a resolver isso. Vou lhe dar total autonomia. Escolha o cargo, o salário, CTO, sócia, o que quiser. Ali estava. Era uma oferta feita por necessidade, não por reconhecimento. Eu não quero o seu cargo, respondi calmamente. Então, o que você quer? Pensei por um instante. Quero ver o que você faz sem mim. E desliguei. Ele nunca mais ligou. Naquela noite, Owen enviou mais uma mensagem. Sei que isso não é da minha conta, mas seja qual for o seu próximo passo,
Eu gostaria de participar. Se precisar de alguém que ainda acredita em criar algo útil de verdade. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Depois, abri a pasta Algum Dia e comecei novamente. No fim daquela semana, o setor inteiro já comentava o assunto. Veículos especializados em tecnologia publicaram análises detalhadas sobre o colapso da Mason Tech. Um memorando vazado para investidores revelou como o sistema de apresentação havia falhado e como o conselho avaliava mudanças na liderança. Na prática, isso significava apenas uma coisa: Ryan estava fora. Mais interessante, porém, foram as mensagens que comecei a receber de pessoas que eu nunca havia conhecido. Executivos, investidores, jornalistas. Eles não estavam apenas comentando o caso, estavam curiosos. E alguns queriam conversar sobre negócios. Durante as semanas seguintes, participei de reuniões, refinei a proposta da plataforma e conversei com possíveis parceiros. As notícias sobre a Mason Tech continuavam circulando pelo setor, enquanto eu tentava decidir qual seria meu próximo passo. Um nome chamou minha atenção: Claire, cofundadora da FinchWave, uma concorrente de médio porte que vinha crescendo rapidamente, após lançar uma plataforma simplificada de compartilhamento de dados. Eu já havia encontrado Claire em eventos do setor alguns anos antes. Ela acompanhava parte do meu trabalho técnico. Dias depois, ela me enviou uma mensagem pessoal. Acompanho seu trabalho há anos e gostaria muito de saber o que você está desenvolvendo agora e como podemos participar. Nós nos encontramos em um restaurante tranquilo 2 dias depois. Claire era observadora, objetiva e surpreendentemente sincera. Ela não queria que eu resolvesse problemas da FinchWave. Ela queria investir em mim. Eu li sua arquitetura original para a Mason Tech, disse ela. As partes que você realmente escreveu, não a versão vendida pelo marketing. Era um trabalho limpo, elegante e muito melhor do que aquilo que construíram depois. Seja qual for o seu plano, quero fazer parte dele. Contei minha ideia, algo mais humano, mais focado em usabilidade, privacidade e autonomia do usuário. Não uma plataforma inflada para impressionar investidores, mas algo que respeitasse as pessoas por trás das telas. Ela não hesitou. Eu entro com o capital inicial, mas quero ver uma proposta concreta. Foi a primeira vez em meses que me senti verdadeiramente animada. Naquela noite, Owen e eu trabalhamos no apartamento dele até 2 horas da manhã. Owen era brilhante tecnicamente, mas evitava conflitos e frequentemente deixava as decisões mais difíceis para mim. Resgatamos anotações antigas, reorganizamos o fluxo do sistema e criamos um protótipo limpo. Nada extravagante, mas funcional, claro e útil. Batizamos o projeto de Rootline, uma referência à origem e à construção de algo honesto desde o início. 3 dias depois, apresentamos a ideia para Claire, e sem que ela soubesse, também para 3 investidores que haviam apoiado a Mason Tech no passado. Eles ouviram atentamente. Owen conduziu a demonstração. Eu me concentrei na visão, na escalabilidade e na implementação. Foi tudo tranquilo, profissional e sem qualquer teatralidade. Quando terminei, um dos investidores recostou-se na cadeira e comentou: Era isso que esperávamos da Mason Tech. Claire sorriu. É isso que vocês terão agora, só que sem o ego. Ao final daquela semana, 2 dos investidores que haviam se afastado da apresentação desastrosa de Ryan assinaram cartas de intenção para investir no nosso projeto. E, de repente, a mesma sala que antes me ignorava tornou-se o lugar onde minha voz tinha peso, não mais como uma funcionária silenciosa sustentando o sucesso de outras pessoas, mas como alguém conduzindo a conversa, falando com segurança e sendo realmente ouvida. Eu não me gabei. Não mencionei a Mason Tech uma única vez. Ainda assim, sabia que Ryan tinha tomado conhecimento de tudo. As notícias corriam rápido no setor. Publicamente, a Mason Tech permanecia em silêncio. As redes sociais continuavam sem atualizações. O site ainda apresentava Brent como engenheiro-chefe, mas eu conhecia a realidade por trás daqueles cargos. O homem que um dia debochou da minha dedicação silenciosa
Já não tinha qualquer influência por lá. E eu estava criando algo que não precisava se apropriar do trabalho dos outros para continuar existindo. O desenvolvimento da Rootline avançava rapidamente, às vezes até mais depressa do que eu gostaria. Depois de tantos anos trabalhando nos bastidores, precisei me acostumar a ser a pessoa procurada quando era necessário tomar decisões. Não apenas sobre correções de código ou ajustes de sistema, mas sobre liderança de verdade. No começo eu explicava tudo em excesso, questionava minhas próprias escolhas e voltava ao velho hábito de pedir desculpas antes mesmo de apresentar uma ideia. Mas Owen não permitiu que eu continuasse assim. Você não precisa justificar tanto aquilo que já domina, disse ele certa noite, enquanto revisávamos a lógica de integração dos usuários. Foi você quem me ensinou metade disso. Não peça desculpas por desenvolver algo melhor. Não havia bajulação em sua voz. Apenas uma sinceridade tranquila. E foi exatamente isso que fez diferença. Fazia anos que alguém da área de tecnologia me fazia sentir competente, sem tentar competir comigo ou me controlar. Eu e Owen criamos sintonia rapidamente. Funcionávamos de forma complementar, sem dependência. Eu cuidava da infraestrutura, da lógica de back-end e da confiabilidade do sistema. Ele desenvolvia interfaces limpas, intuitivas e centradas no usuário. Também produzia documentação com um cuidado raro, como alguém realmente preocupado em garantir que as pessoas compreendessem o que estavam usando. Rootline não era uma rede social. Também não era mais uma plataforma de networking recheada de jargões corporativos. Ela foi criada para comunidades, pequenas empresas, organizações sem fins lucrativos e pessoas que não possuíam departamentos inteiros de tecnologia ou grandes equipes de comunicação. Oferecia colaboração criptografada de forma simples e uma ferramenta de compartilhamento de arquivos, que não transformava os dados dos usuários em mercadoria. Não precisávamos inventar algo revolucionário. Precisávamos apenas fazer direito. Certa tarde, enquanto desenhávamos fluxos de navegação em um quadro branco compartilhado, Owen perguntou em tom baixo: "Você já imaginou o que teria acontecido se tivesse aceitado a proposta do Ryan?" Parei por um instante com o marcador na mão. Provavelmente eu seria CTO de uma empresa que continuaria me tratando como assistente. Ele sorriu de leve. Boa resposta. Depois fez outra pergunta. Você se arrepende de ter permanecido lá por tanto tempo? Ele próprio deu de ombros antes de continuar. Eu aprendi muita coisa, principalmente com você. Mas sim, deveria ter saído na primeira vez que vi Ryan se apropriar do seu trabalho. Foi a primeira vez que reconhecemos abertamente a dimensão de tudo o que havíamos vivido. Havia algo libertador em dizer aquilo em voz alta, sem raiva, sem ressentimento. Apenas a verdade finalmente sendo dita sem medo das consequências. Naquela noite, depois de muitas horas de trabalho, pedimos comida e permanecemos no escritório até tarde, observando os primeiros usuários utilizarem a versão de demonstração da Rootline. Uma pequena organização sem fins lucrativos de Portland utilizou a plataforma para organizar uma campanha digital de arrecadação de fundos apenas 2 horas após o cadastro. Uma biblioteca comunitária de Michigan publicou um boletim usando nossa ferramenta de formatação e deixou um comentário. Há anos procurávamos algo assim. Não foi um grande acontecimento, mas era real e era nosso. Quando a última mensagem foi lida e a última linha de código enviada naquela noite, Owen permaneceu parado próximo à porta. Sabe, disse ele com suavidade, se algum dia você quiser construir algo além de software comigo... Ele não concluiu a frase. Nem precisava. Eu também não respondi. Ainda não. Eu ainda estava tentando me recuperar de tudo o que tinha acontecido. Mas também não fechei a porta. Vamos começar construindo isto aqui, respondi, apontando para a tela onde o nome Rootline brilhava com uma confiança tranquila. Justo, respondeu ele. Então sorriu daquele jeito que não exigia nada de mim, mas dizia mais do que qualquer discurso. 3 meses depois, a Rootline continuava pequena, mas era estável, organizada e sólida.
Na semana anterior, havíamos registrado nossa 100ª organização. Uma rede de ajuda mútua localizada em uma região rural da Pensilvânia entrou em contato para agradecer por criarmos algo que não tratava pessoas apenas como dados. Aquilo significava mais para mim do que qualquer prêmio ou contrato impressionante. Eu e Owen havíamos encontrado um ritmo que dispensava definições. Trabalhávamos muito. Debatíamos detalhes de design. Jantávamos tarde no mesmo escritório onde criamos o primeiro protótipo. O ambiente tinha ficado mais leve. Existia uma compreensão silenciosa ali e talvez, apenas talvez, algo mais. Mas nenhum de nós sentia necessidade de acelerar as coisas. Tudo aquilo havia sido construído sobre confiança. Não havia motivo para apressar o restante. Numa segunda-feira pela manhã, abri minha caixa de entrada e encontrei um artigo encaminhado por Claire com o assunto. Talvez você queira ver isto. Cliquei no link. A Mason Tech enfrenta novo conflito interno após a saída de um engenheiro sênior que denuncia a cultura hostil e má conduta da liderança. Fiquei imóvel. A matéria descrevia uma história dolorosamente familiar. Um novo engenheiro, desta vez um homem, havia pedido demissão depois de denunciar problemas relacionados à apropriação de propriedade intelectual e manipulação dentro da equipe. Pelo que tudo indicava, o CEO interino contratado após a saída de Ryan também não permaneceu por muito tempo. O conselho administrativo passara por outra reestruturação, tentando preservar o pouco prestígio que ainda restava à empresa. Eles continuavam lutando para sobreviver. O que mais me impressionou não foi a sensação de satisfação. Foi a clareza. A culpa nunca tinha sido minha. Não era minha idade. Não era meu tom de voz. Nem minha suposta dificuldade de adaptação. O problema era uma cultura corporativa deteriorada por dentro, destruindo qualquer pessoa que não se encaixasse em um modelo rígido de obediência e silêncio. A mentira que eu contava para mim mesma durante anos, aquela ideia de que talvez eu não fosse boa o bastante, finalmente havia desaparecido. Owen observou a tela por cima do meu ombro. "Você está bem?" perguntou. Assenti. Sim, de verdade. Respirei fundo antes de continuar. Porque pela primeira vez, consegui enxergar tudo de fora. Toda aquela estrutura à qual eu me agarrava desesperadamente estava desmoronando sozinha. Fiz uma pausa. Sem confrontos públicos. Sem vinganças espalhafatosas. Apenas anos de má gestão finalmente cobrando seu preço. Fechei a aba do navegador. Preciso voltar para a atualização da API. Falei com um pequeno sorriso. O grupo educacional de Vermont quer um novo módulo antes da próxima semana. Pode deixar, respondeu Owen. Depois de alguns segundos acrescentou. Quer que eu cuide das anotações de UX para eles? Olhei para ele. Firme, gentil, competente. E humano o suficiente para admitir os próprios limites quando precisava. Gostaria disso, respondi. E foi só isso. Sem discurso triunfal, sem confronto final com Ryan. Apenas uma mesa organizada, um sistema funcionando e a satisfação silenciosa de construir algo útil de verdade. Eu ainda guardava meus arquivos arquivados, meu antigo crachá da Mason Tech e os post-its desbotados das longas noites de trabalho. Mas já não eram feridas. Eram lembranças. Lembranças de que eu havia resistido, de que havia construído, de que tinha feito diferença. Não porque alguém me concedeu um cargo importante, mas porque nunca deixei de acreditar que seria capaz de fazer aquilo por conta própria. A verdadeira vingança não foi a queda do projeto, nem a demonstração bloqueada, nem as manchetes. Foi a paz. Foi descobrir que eu podia me afastar de tudo aquilo e, ainda assim, criar algo melhor. E no final, isso foi mais do que suficiente. A principal lição desta história é que competência sozinha não garante reconhecimento. Muitas pessoas acreditam que trabalhar mais, ser leal e assumir responsabilidades extras fará com que sua dedicação seja naturalmente recompensada. Porém, estruturas mal administradas frequentemente se acostumam a receber esse esforço sem oferecer valorização proporcional.
A protagonista passou anos sustentando processos, resolvendo crises e carregando responsabilidades que ultrapassavam muito sua função original. Ainda assim, continuou invisível para quem tomava as decisões. O ponto de virada acontece quando ela percebe que sua permanência estava fortalecendo um sistema que não pretendia reconhecê-la. A história mostra que registrar seu valor, estabelecer limites e escolher ambientes alinhados aos seus princípios são atitudes tão importantes quanto desenvolver habilidades técnicas. Também ensina que sair não significa fracassar. Muitas vezes, permanecer onde não existe respeito custa muito mais caro do que recomeçar. A verdadeira força não está em provar constantemente seu valor para quem não quer enxergá-lo, mas em construir caminhos onde sua contribuição possa florescer sem precisar pedir permissão para existir. A reflexão mais profunda desta história está na diferença entre ser necessário e ser valorizado. Durante anos, a protagonista confundiu essas duas coisas. Ela era indispensável para o funcionamento da Mason Tech, mas isso nunca significou que a liderança respeitava sua importância. Muitas pessoas vivem situações parecidas em empresas, relacionamentos e até amizades. Tornam-se a base invisível que sustenta tudo, acreditando que o esforço silencioso será reconhecido no momento certo. No entanto, algumas estruturas aprendem a depender de você sem jamais aprender a valorizá-lo. Quando isso acontece, o silêncio deixa de ser virtude e passa a alimentar o próprio problema. O colapso da Mason Tech não ocorreu porque alguém buscou vingança. Aconteceu porque anos de negligência, arrogância e concentração de conhecimento em uma única pessoa finalmente cobraram seu preço. A maior vitória da protagonista não foi assistir à queda de Ryan. Foi descobrir que sua identidade, seu talento e seu potencial não dependiam daquela empresa. Ao construir algo novo, saudável e alinhado aos seus valores, ela provou para si mesma que não precisava permanecer onde era invisível. A paz que encontrou no final valeu mais do que qualquer revanche. Agora me diz, se você estivesse no lugar da protagonista, teria saído antes ou também acreditaria que o reconhecimento chegaria com o tempo? Na sua opinião, Ryan perdeu a empresa por incompetência, arrogância ou por nunca ter compreendido quem realmente sustentava o negócio? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E claro, se você gostou desta história sobre reconhecimento, liderança, coragem e recomeços, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que fazem refletir sobre carreira, poder, escolhas e transformação pessoal. Naquele dia, eu ainda achava que nada sairia do lugar. Ao amanhecer, 14 carros que haviam sido transferidos para o meu nome dias antes estavam estacionados na frente da garagem do meu avô, que sempre cuidou daquele lugar sozinho por anos, bloqueando completamente a entrada e formando uma barreira de carros velhos enferrujados. A papelada havia sido assinada através de uma empresa do meu irmão, o que tornava a situação legalmente difícil de contestar de imediato. Meu irmão rico, CEO, chamou aquilo de caridade. Meu pai olhou para a bagunça, depois para mim e disse: "Agora isso é com você, se vira." Ali eu entendi a verdade. Eles não queriam só o terreno, queriam que eu me sentisse pequeno o bastante para abrir mão dele. Mas deixaram passar algo que não deveriam. Eles nunca verificaram o que estava escondido dentro da sucata que jogaram na minha porta. Eu costumava achar que a pior coisa que a família podia fazer era tirar algo de você. Estava errado. Às vezes, fazem você acreditar que nunca mereceu aquilo. Naquela manhã, aqueles carros não estavam apenas bloqueando a garagem. Estavam testando se eu ainda sabia quem eu era. Antes de continuarmos, me diga de onde você está ouvindo e que horas são aí. Depois, presta atenção porque a situação que usaram para me humilhar acabou sendo o motivo pelo qual saí de lá com um ativo valioso que fazia parte dos erros do meu irmão. Na primeira segunda-feira de março, abri a oficina mecânica Orson Vale como sempre fazia.
Girei a velha chave de latão, levantei a porta até a metade e esperei a corrente parar de tremer. O lugar ficava perto da Avenida Mahoning, em Youngstown, onde os prédios antigos de tijolo ainda carregavam marcas de tempos melhores. O asfalto do lado de fora era cheio de rachaduras. O cascalho nunca parava no lugar. O bordo na frente afundava um pouco mais a cada inverno. Mesmo assim, eu gostava dali. A garagem tinha cheiro de óleo de motor, café frio, borracha e madeira antiga. Pode parecer estranho para alguns, mas para mim era o cheiro das mãos do meu avô. Orson Welles construiu aquela garagem antes de eu nascer. Ele guardava um livro razão vermelho na gaveta debaixo da bancada, onde anotava cada serviço, cada promessa e cada cliente que precisava de mais tempo para pagar. O livro ainda está lá. Não uso mais para contabilidade. Guardei porque certas coisas lembram um homem do tipo de nome que ele precisa sustentar. Meu irmão mais velho, Corvin Mercer, carregava esse nome de outro jeito. O nome dele aparecia em outdoors. O meu, em recibos de troca de óleo. Corvin Mercer comandava o Mercer Automotive Group, uma rede de concessionárias com fachadas de vidro brilhante, cafeterias, pisos impecáveis e vendedores que falavam de valores familiares como se estivessem seguindo um roteiro. Ele usava ternos sob medida. Eu vestia camisas de trabalho com graxa nos punhos. Ninguém na minha família nunca me chamou de preguiçoso. Isso seria fácil de desmentir. Me chamavam de prático, simples, confiável. Palavras que as pessoas usam quando querem seu esforço, mas não sua opinião. Naquela tarde, um mensageiro deixou uma pasta do advogado do meu pai. Lenora fazia a lição de casa na escrivaninha atrás do balcão. Tinha 11 anos. Era observadora, ficava quieta quando pensava e percebia coisas que os adultos tentavam esconder. Abri a pasta achando que eram documentos de imposto. Não eram. Era um resumo da propriedade da garagem. Corvin Mercer Valley, herdeiro estratégico. Holden Pierce Valley, representante da família. Dashiell Rowan Valley, zelador temporário. Li aquela última parte 2 vezes. Zelador temporário. 11 anos consertando o telhado, pagando seguro, lidando com cano congelado, atendendo guincho de madrugada e impedindo que a placa do meu avô caísse. 11 anos recusando propostas de compradores oportunistas e construtoras. 11 anos ocupando um lugar onde minha família nunca quis estar, pelo menos não oficialmente. E mesmo assim, eu era temporário. Lenora chegou mais perto, ainda com o lápis na mão. Papai, por que está escrito isso? Tentei responder de forma leve. Esses papéis às vezes vêm cheios de erro. Ela não sorriu. Dobrei o documento com cuidado. Foi assim que aprendi a lidar com a dor. Dobrar, guardar e impedir que transborde em quem não tem culpa. Não é a primeira vez que escrevem algo errado sobre mim, falei. Mais tarde, naquela noite, fui até a casa do meu pai em Boardman buscar alguns registros antigos que Corvin disse precisar para uma apresentação. A sala parecia um altar dedicado a ele. Recortes de jornal, fotos de inauguração, uma imagem emoldurada de Corvin apertando a mão do prefeito. No porão, encontrei a caixa debaixo de enfeites de Natal. Foi ali que vi a fotografia. Meu avô Orson estava em frente à garagem, mais jovem, mais firme, com a mão apoiada no capô de uma caminhonete Ford. Ao lado dele, um garoto magro segurava 2 chaves inglesas. Eu. O canto da foto estava dobrado, como se alguém tivesse tentado me apagar sem jogar a imagem fora. Meu pai desceu as escadas atrás de mim. Fiquei pensando onde isso tinha ido parar. Mostrei a foto. Por que estava no porão? Ele olhou para a imagem e depois para mim. Sem culpa, sem surpresa. Seu avô gostava de todo mundo, Dash. Não transforma isso em algo maior do que é. Era assim que ele fazia. Conseguia desmontar alguém sem levantar a voz. Coloquei a foto de volta na caixa, mas antes a deslizei para dentro da pasta com os documentos da propriedade. Ele percebeu. Não disse nada. Quando voltei para a garagem,
A rua já estava escura e silenciosa. Lenora tinha deixado a luz do escritório acesa. Coloquei os documentos ao lado do livro do meu avô e fiquei parado sob a placa antiga acima da entrada. Concerto do odômetro de Orson Welles. A tinta estava apagando, mas as letras ainda resistiam. Eu ainda não sabia até onde Corvin Mercer iria. Não sabia dos guinchos, dos carros, nem da placa que ele colocaria para os clientes verem. Mas entendi uma coisa naquela noite. Minha família já tinha começado a reescrever o passado. Na manhã seguinte, encontrei o folheto de Corvin parcialmente enfiado por baixo da porta do escritório. Não veio pelo correio, não foi entregue, só empurrado ali como um recado. Peguei o papel com as mesmas mãos que usam ferramentas todos os dias. Era grosso, brilhante, o tipo de material que tenta transformar dinheiro em visão. Na capa, em letras prateadas, estava escrito Mercer Riverfront Plaza. Eu estava perto do balcão, enquanto Lenora comia uma barra de cereal na mesa onde fazia a lição. A primeira página mostrava o novo projeto. Vidro, concreto novo, café moderno, árvores alinhadas. Então vi o terreno. Meu terreno. A garagem não existia mais no desenho. Sem portas, sem placa, sem o asfalto rachado onde aprendi a trabalhar com o meu avô. Apagaram a garagem, mas mantiveram o bordo. A árvore estava ali porque ficava bonita. Lenora se aproximou. O tio Corvin esqueceu de desenhar a loja. Olhei para a página por alguns segundos. Não, filha, isso foi de propósito. A expressão dela mudou só um pouco, mas o suficiente. Crianças entendem mais do que a gente gostaria. Ao meio-dia, meu pai ligou. Disse que teríamos um jantar no centro. A família precisa conversar como adultos. Na prática, isso sempre significava que tudo já estava decidido. Fechei a garagem mais cedo, lavei as mãos, troquei de camisa e deixei Lenora na casa da senhora Wilkes. Depois fui para o centro. A churrascaria escolhida por Corvin tinha manobrista e luz baixa. Assim que entrei, percebi que não era um jantar simples. Havia banqueiros, um vereador e comerciantes locais. Corvin Mercer chegou alguns minutos atrasado, usando um casaco que provavelmente custava mais do que minha primeira caixa de ferramentas. Dash, disse ele, sorrindo para todos. Que bom que veio. Meu pai sentou ao lado dele. Eu não. Isso já dizia bastante coisa. Corvin abriu uma pasta antes mesmo de servirem água. Falou sobre legado, crescimento, uso da terra e sobre honrar o vovô modernizando o que ele construiu. Esperei terminar. Então perguntei, para onde vai a garagem? Ele sorriu daquele jeito controlado. Está evoluindo. Aquilo não batia. Meu pai largou o garfo. Nem começa. Corvin deslizou um contrato pela mesa. É uma saída confortável, justa, e ainda posso te colocar como supervisor de manutenção na unidade de Boardman. Olhei para a pasta. Não era sociedade, não era herança, era emprego. Ele queria que eu entregasse o terreno do meu avô e depois trabalhasse para ele. Corvin se inclinou um pouco mais. Você ainda pode ser útil, Dash. Ninguém vai tirar isso de você, acrescentou meu pai. Seu irmão está te dando uma forma de manter a dignidade. Isso quase me fez rir. Quase. Empurrei a pasta de volta com 2 dedos. A garagem não está à venda. O sorriso de Corvin continuou ali, mas os olhos perderam o brilho. Você sempre confundiu teimosia com princípios. Levantei devagar. E você sempre confundiu aparência com caráter. Ninguém na mesa se mexeu. Ao redor, o ambiente seguia no mesmo ritmo. Talheres batendo, música baixa, gente fingindo que não escutava. Voltei dirigindo pela Avenida Mahoning com o maxilar travado e o celular virado para baixo no banco do passageiro. Quando fui buscar Lenora, ela perguntou se o jantar tinha sido bom. Não, respondi, sendo direto. Ela apenas assentiu, como se isso fizesse mais sentido do que qualquer mentira. Dormi mal naquela noite. Ainda antes do sol nascer, o barulho de motores a diesel me acordou antes do despertador. No começo,
Pensei que fosse um caminhão de entrega passando pela avenida. Depois veio outro motor. E mais outro. Correntes batendo, freios rangendo. Vesti o jeans e saí. 14 carros bloqueavam a entrada da oficina mecânica Orson Vale, formando uma barreira de sucata enferrujada. Estavam alinhados em 2 fileiras sobre o cascalho. Carcaças enferrujadas, para-brisas quebrados, pneus murchos, baterias mortas. Alguns ainda tinham números de leilão marcados no vidro. Um estava sem capô, outro inclinado por causa da suspensão destruída. No primeiro carro, preso com um cordão amarelo na grade, havia um pedaço de papelão com a frase "Caridade para um mendigo". Os guinchos já estavam indo embora. Um dos motoristas olhou para mim por um segundo e desviou o olhar. Lenora apareceu na varanda com o casaco por cima do pijama. Ela não chorou. Isso foi ainda pior. "Papai", ela disse baixo, "estão tentando enterrar a garagem?" Do outro lado da rua, cortinas se mexeram. Um homem com um cachorro parou na esquina. Uma mulher levantou o celular para filmar. Aquilo já não era mais só um problema. Estava virando exposição. Então, o carro de Corvin parou. Ele desceu com luvas de couro, sapatos limpos e uma expressão quase divertida. "Pensei em te ajudar com o inventário", disse. "Algo mais à sua cara", não respondi. Meu pai chegou poucos minutos depois. Ainda não sei quem avisou. Talvez Corvin. Talvez ele já soubesse. Howden parou ao lado do primeiro carro e leu a placa. A boca mal se mexeu. Depois olhou para mim. "Agora isso é com você, se vira. Sempre foi mais a sua cara do que aquela terra." Senti algo dentro de mim parar. Não quebrou. Apenas ficou imóvel. Passei por ele, por Corvin, pela placa, e coloquei a mão no capô do quarto carro. O metal estava frio e áspero. Debaixo da tinta ruim e da ferrugem, vi a borda de um emblema que não deveria estar ali. Ali eu entendi que tinha algo errado. Aquilo simplesmente não batia. De repente, toda aquela pilha começou a parecer diferente. Mantive a mão no carro até o sorriso de Corvin desaparecer. Ele esperava uma reação, um grito, um chute, qualquer coisa que pudesse usar contra mim. Mas gente como ele sabe lidar com raiva. Eles pegam isso, moldam e usam como prova de que você sempre foi o problema. Então não dei nada a ele. Me abaixei um pouco mais e passei o dedo pela lateral. A tinta descascou. Debaixo da camada barata, apareceu parte de um emblema antigo de fábrica. Algo que quase ninguém notaria, a não ser quem passou anos lidando com carros raros. "Cuidado, Dash", gritou Corvin. "Não se apega a coisa velha." Continuei olhando. Coisas velhas quase nunca são só coisas velhas. Depende de quem está olhando. Depois que eles foram embora, Lenora me ajudou a tirar fotos antes da escola. Ela segurava a lanterna enquanto eu anotava números de chassi, marcas e detalhes em um caderno. Não deixei ela encostar em vidro quebrado ou ferrugem. "Leia esse último número de novo", pedi. 9, ela disse. Ela parou. "Ou talvez sejam 6. Inclinei um pouco. "Boa. Isso faz diferença." Ela ficou mais confiante depois disso. Ao meio-dia, já tinha separado os 14 carros em 3 grupos. A maioria era sucata. Servia para peças. Alguns tinham recuperação possível com o tempo. Mas 2 chamaram a atenção de outro jeito. Um tinha estrutura que não batia com a carroceria. E o quarto carro, aquele que Corvin deixou mais visível para me humilhar, tinha detalhes de uma linha de alto desempenho já descontinuada. Depois de horas analisando tudo, comecei a suspeitar que aquele carro tinha peças que não combinavam com o resto. Mas nada daquilo era garantia de que eu estava certo. Antes de voltar para Youngstown, eu trabalhava com restauração em Detroit. Não era troca de óleo ou serviço rápido. Eram restaurações completas, feitas peça por peça. Carros que chegavam como sucata e saíam com valor alto e documentação pesada. Não saí de lá por fracasso. Saí quando minha esposa ficou doente. Depois que ela morreu, Lenora ainda era pequena.
E a garagem precisava de alguém que entendesse o que aquilo significava. Minha família transformou isso em fraqueza, porque era mais conveniente para eles. No fim da tarde, fui até o arquivo de veículos apreendidos do condado. Levei café para o atendente, preenchi tudo com calma e pedi o histórico dos carros. A papelada começou a mostrar um padrão estranho. Se aquilo estivesse certo, eu não estava apenas lidando com sucata. Estava envolvido em algo que podia me trazer problema sério. Transferências feitas rápido demais, datas coincidindo, liberações aceleradas. Aquilo não era descuido, era planejado. E isso incomodava mais do que a placa. Provocação é coisa do momento. Papel assinado mostra intenção. 2 dias depois, voltei à casa do meu pai para buscar registros antigos. Halden abriu a porta e ficou bloqueando a passagem. Ainda mexendo nisso? Perguntou. Estou procurando uma coisa que é da garagem. Ele riu de leve. Esse lugar te manteve pequeno a vida inteira e você ainda agradece. Não vim discutir. Não. Veio fingir que isso é nobre. Ele saiu da frente. Os arquivos estavam no porão. O ar lá embaixo cheirava a poeira e calor. Encontrei as licenças antigas de Orson. Atrás delas havia cartas do banco dos anos 80. O nome do meu pai estava em todas. Dívidas, garantias, um negócio que fracassou. Então encontrei um bilhete escrito à mão por Orson, preso a um documento. Proteger a garagem dos credores de Halden. Preservar o funcionamento. Dachel entende do assunto. Li aquilo 3 vezes. Meu nome, não o de Corvin. Não o de Halden, o meu. Ouvi passos na escada. Meu pai viu os papéis na minha mão e por um instante hesitou. Isso é coisa antiga, disse. O vovô protegeu a garagem de você. O maxilar dele travou. Eu cometi um erro. Isso acontece. Então por que ninguém me contou? Porque você ia transformar isso em mais uma história sobre você. Mostrei o bilhete. Ele escreveu meu nome. Halden desviou o olhar. Seu avô gostava de gente paciente. Você chama isso de esconder. Não, respondi baixo. Você chama isso de esconder, porque só valoriza a vitória quando alguém está olhando. Ele não respondeu, e aquilo disse mais do que qualquer resposta. Saí de lá com cópias dos documentos nas mãos, sem bater a porta. Eu tinha aprendido algo importante, e aquilo exigia calma e precisão. De volta à oficina, enviei fotos do quarto carro para Silas Grady, em Detroit. Silas tinha me ensinado mais sobre chassis raros do que qualquer manual jamais conseguiria. Ele ligou 10 minutos depois. Dash, disse ele com a voz mais baixa que o normal. De onde veio isso? Meu irmão jogou isso na frente da minha oficina para me envergonhar. Silas ficou em silêncio por alguns segundos. Então falou. Se essa estrutura for original, seu irmão acabou deixando cair um erro de 6 dígitos na sua garagem. Olhei através do vidro do escritório para a fileira de carros que estavam estacionados bloqueando a entrada. Por 3 dias, aquilo tinha parecido um insulto. Agora parecia uma evidência. Naquela noite, depois que Lenora foi dormir, abri a velha caixa de metal com os livros contábeis de Orson. Debaixo de uma pilha de recibos amarelados, encontrei um bilhete dobrado, escrito à mão por ele. A terra importa menos do que as mãos que cuidam dela. Fiquei sentado ali, com o papel entre os dedos, ouvindo o prédio se acomodar ao meu redor. Então, pela primeira vez desde que aqueles carros chegaram, sorri. Quando os advogados de Corvin Mercer apareceram, eu já estava acordado havia 4 horas. O rádio da oficina tocava baixo, uma estação antiga de música country, com o som falhando entre previsões do tempo. Eu já tinha a primeira caminhonete sucateada parcialmente desmontada, o capô aberto e as ferramentas alinhadas no paralama na ordem certa. Máquinas sempre fizeram sentido para mim. Quando um motor quebra, existe um motivo. Combustível ruim, faísca fraca, falta de compressão, peça desgastada, travada, rachada ou negligenciada. Pessoas são mais complicadas.
Pessoas escolhem decepcionar você e ainda chamam isso de negócios. Lenora estava dormindo no sofá do escritório, coberta com uma das colchas antigas de Orson. Ela tentou ficar acordada comigo na noite anterior, segurando a lanterna até não aguentar mais. Antes de sair para a escola, deixou um bilhete dobrado ao lado da minha xícara de café. O vovô Orson também teria te escolhido. Fiquei parado por alguns segundos, segurando aquele papel entre dois dedos. Depois guardei no bolso da camisa e voltei ao trabalho. Por volta das 9 da manhã, 2 fiscais da prefeitura chegaram ao terreno com um sedã impecável logo atrás. Uma mulher de casaco cinza desceu do carro carregando uma pasta de couro. Se apresentou como assessora jurídica do Mercer Automotive Group e me entregou uma notificação de infração de zoneamento com um sorriso controlado. Esgoto inativo, disse ela. Olhei para os 14 veículos que tinham sido passados para o meu nome dias antes e estavam parados na entrada. Esse é o termo jurídico para a bagunça que o seu cliente criou? Ela manteve o sorriso. Estamos preocupados com o impacto ambiental. Um dos fiscais evitava contato visual. O outro olhou para os carros e depois para mim, visivelmente desconfortável. Levei os 2 para dentro da oficina. Eles esperavam desordem. Entreguei registros, relatórios de contenção de fluidos, recibos de impostos, apólices de seguro renovadas e fotos das barreiras de drenagem que meu avô, que sempre cuidou daquele lugar sozinho por anos, instalou muito antes de eu aprender a dirigir. Documentos antigos de uso comercial, certificados de inspeção contra incêndio. O tipo de papel que não impressiona família nenhuma, mas costuma atrasar qualquer tentativa de pressão. O fiscal mais jovem pigarreou. Isso aqui está muito mais organizado do que a denúncia sugeria. Imaginei, respondi. A expressão da advogada mudou levemente. Senhor Vale, seu irmão prefere resolver isso antes que surjam penalidades. Meu irmão prefere muitas coisas que não pertencem a ele. Eles foram embora com bem menos segurança do que tinham quando chegaram. Uma hora depois, Corvin Mercer apareceu em seu utilitário preto. Andava pelo terreno como se o lugar o incomodasse. Seus sapatos claramente não eram feitos para cascalho. Você sempre confundiu sobreviver com ter sucesso, disse ele. Limpei as mãos em um pano. E você confunde posse com valor. Dessa vez, ele demorou a responder. O olhar dele foi direto para a lona que cobria o quarto carro. Ele viu a parte do paralama que eu havia limpado. Não o suficiente para entender, mas o bastante para desconfiar. Me posicionei entre ele e o carro. Terminou por aqui? Ele sorriu, mas o sorriso já não era o mesmo. A prefeitura vai se cansar dessa sua papelada. Papel aguenta mais do que você imagina. Ele me lançou um olhar que eu conhecia desde a infância. Um olhar que sempre dizia que eu era inferior, mas que agora começava a demonstrar incômodo. Depois que ele foi embora, voltei ao trabalho. A caminhonete velha no fim da fileira não era bonita nem rara, mas a estrutura era firme. O motor ainda tinha compressão e a transmissão respondia. No fim da tarde, consegui fazer o motor reagir. À noite, ele já mantinha uma marcha lenta estável o suficiente para fazer o chão vibrar sob minhas botas. Na tarde seguinte, um siderúrgico aposentado chamado Vernon Hale apareceu depois de ver o anúncio. Deu 2 voltas na caminhonete, quase sem falar nada, e apontou para os tubos de freio limpos e as correias novas. Você fez direito. Eu tentei. Por que não vender mais caro? Porque alguém precisa usar, não só posar do lado. Vernon contou o dinheiro ali mesmo no escritório. Não tentou negociar. Apertou minha mão com firmeza. Aquilo não mudava minha vida, mas respeito muda o jeito que um homem respira. Depois que ele foi embora, sentei e comecei a fazer contas. Valor de peças, partes recuperáveis, peso de sucata, possíveis compradores. Nas semanas seguintes, fui desmontando os carros
peça por peça. Mesmo sendo conservador, aquela pilha que meu irmão usou para me humilhar estava virando capital. Nem tudo funcionava como eu esperava. Isso levou semanas. Se eu estivesse errado, perderia tudo. Mas nada daquilo era garantia de que daria certo. Foi então que notei algo em um documento público que Miriam havia me enviado. A Mercer Automotive tinha assumido empréstimos altos, usando projeções futuras como garantia, tentando sustentar uma aparência de força no presente. Anotei aquilo. Perto da meia-noite, fechei a oficina e levei Lenora até o caminhão. Ela parou antes de entrar. Alguém tinha escrito mendigo na cerca. Ela estendeu a mão para pegar o pano no meu bolso. Segurei a mão dela com calma. Não hoje. Mas, pai, deixa pra lá. Olhei para a palavra mal feita na madeira. Deixa eles continuarem nos subestimando. A chuva veio forte naquela noite. 3 dias depois da venda da caminhonete, a água já tinha transformado o cascalho em lama pesada. Deixei a porta da oficina meio aberta e puxei o quarto carro para debaixo da luz mais forte. A lona já tinha sido retirada. Limpei o suficiente da lataria para enxergar o que estava escondido ali. Pintura ruim, ferrugem superficial, reparos mal feitos, mas a estrutura estava inteira. Silos apareceu na tela do meu laptop, direto da oficina dele em Detroit, com óculos de aumento apoiados na testa. Desce a câmera. Não, mais para baixo, mais perto da longarina. Me agachei e ajustei o ângulo. Silos ficou em silêncio. Esse tipo de silêncio dizia mais do que qualquer elogio. Dash, esse selo parece original. Limpei a água da mão na calça. O bloco do motor também bate. Então não é sucata. Ele se inclinou mais. Esse carro desapareceu depois daquele incêndio no galpão e da confusão com documentos nos anos 90. Para a maioria das pessoas, ainda parecia um carro velho. Interior desgastado, pneus sem brilho. Mas para um colecionador, era a história escondida debaixo da ferrugem. 2 dias depois, um homem de Chicago chegou dirigindo um carro alugado. Não demonstrou empolgação. Isso era um bom sinal. Andou ao redor do carro, verificou detalhes, fez 3 perguntas, depois olhou para mim. Posso pagar 142 mil. A oficina ficou em silêncio. Eu não sorri. Na minha cabeça, aquele valor virou concertos no telhado, estudos da Lenora, seguro, impostos atrasados e tempo para respirar. Não era ganância. Era o choque de perceber que aquilo podia proteger minha filha. Mesmo assim, vender aquilo não foi fácil. Orson teria amado aquele carro. Ele teria ficado parado ao lado, mãos na cintura, fingindo indiferença enquanto já planejava tudo. Deixar ir foi como encerrar uma conversa que eu ainda queria ter. O comprador percebeu. Vou preservar o histórico. Seu trabalho vai ser registrado. Aquilo fazia diferença. Assinamos tudo de forma legal, com cópias de cada documento. Corvin tinha dinheiro. Eu tinha meus vícios. Uma delas sempre foi mais forte do que as pessoas imaginavam. Naquela noite, depois que Lenora dormiu, sentei à mesa da cozinha com documentos públicos espalhados ao redor da minha xícara de café. A intenção era apenas acompanhar os empréstimos imobiliários recentes da Mercer. Em vez disso, encontrei um padrão. A empresa de Corvin tinha crescido rápido demais. Um novo showroom em Boardman, um centro de serviços de luxo perto de Cleveland, um terreno comercial ligado ao projeto Riverfront. Cada passo dependia do seguinte: como alguém caminhando sobre gelo fino só porque gosta do som das rachaduras. Liguei para Miriam Voss, uma contadora que conheci nos antigos círculos de restauração de Detroit. Ela já havia auditado grupos de concessionárias antes de se aposentar cedo para cuidar da mãe. Quando terminei de explicar, o tom dela já não era mais amigável. Me manda os documentos. 1 hora depois, ela retornou. Seu irmão construiu uma escada alta, mas alguns degraus estão rachados. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele pegou empréstimos usando o futuro como garantia
para parecer forte agora. Se alguém comprasse a dívida certa, em vez da empresa, conseguiria controlar o ponto de pressão. Olhei pela janela escura, em direção às luzes da oficina do outro lado do quintal. Você quer dizer os bancos? Quero dizer o que está por trás dos bancos. Descubra quem tem as notas promissórias, e você descobre onde a confiança dele acaba. Na tarde seguinte, depois que o dinheiro foi liberado, dirigi sozinho até o túmulo de Orson. A chuva já tinha parado, mas o chão ainda estava macio. Fiquei ali, com as mãos nos bolsos do casaco, sem saber exatamente o que esperava sentir. Talvez vitória. Mas o que veio foi cansaço. A verdade não tinha nada de bonita. Uma parte de mim ainda queria que Haldane ouvisse tudo e dissesse que eu tinha feito certo. Eu tinha 46 anos e ainda carregava essa necessidade como uma criança esperando na janela. Aquilo me incomodava. Quando voltei para casa, Lenora me encontrou no corredor com o celular na mão. Ela tinha tentado me chamar para jantar e acabou gravando sem querer uma ligação da casa, com Haldane e Corvin conversando no viva voz. O rosto dela estava pálido. Pai, acho que você precisa ouvir isso. A voz de Haldane veio primeiro. Ele vai vender. Homens como Dashiell sempre cedem em silêncio. Reproduzi uma vez, depois outra. Lenora me observava, preocupada. Mas eu não desmoronei. Salvei o arquivo, fiz backup e organizei por data. Na noite seguinte, o SUV de Corvin entrou no estacionamento pouco antes do fechamento. Ele andava mais devagar que o normal, olhando as vagas vazias, a garagem coberta e a nova fechadura do escritório. Os rumores já tinham chegado até ele. "O que você está planejando?" perguntou. Limpei a graxa das mãos e deixei o pano na bancada. A mesma coisa de sempre. Consertar o que alguém tentou destruir. Ele me encarou por alguns segundos. Dessa vez, não riu antes de ir embora. Na semana seguinte, mudou de estratégia. Parou de tratar a garagem como algo sentimental. Parou de me fazer propostas em restaurantes. Parou de fingir que era só uma briga de família. Ele me transformou em um problema público. Descobri às 6h15 da manhã de uma segunda-feira no escritório com a primeira xícara de café, quando o celular começou a vibrar sem parar. Uma mensagem de cliente, depois outra, depois chamadas perdidas de gente que só ligava quando o carro quebrava. Vernon Hale me mandou um link. Já viu isso? A manchete vinha acompanhada de uma imagem aérea da minha propriedade. Visual degradante no bairro atrasa o progresso na zona de revitalização de Youngstown. A foto mostrava os carros, mas não mostrava as marcas de reboque, nem as reclamações, nem quem colocou aquilo ali. Cortaram a imagem de um jeito que fazia a oficina de Orson parecer enterrada em lixo, como se tudo fosse culpa minha. Os comentários já estavam acumulando. Aquele homem precisa de ajuda. Como isso é permitido? Tem gente que não quer ver a cidade melhorar. Fiquei ali, com o café esfriando na mão, vendo estranhos decidirem quem eu era antes do café da manhã. Às 9h, a senhora Adler cancelou um serviço. Às 10h30, um fornecedor disse que meu pedido ia atrasar. No almoço, um cliente antigo passou devagar na frente da oficina e foi embora. Ali eu entendi. Corvin tinha levado a briga para a rua. Humilhação em privado machuca. Em público, começa a mudar sua vida. Naquela noite, vi meu pai em um programa local de negócios, transmitido do escritório improvisado na garagem. Ele estava sentado ao lado de Corvin Mercer no showroom principal, com as luzes refletindo nos carros atrás deles. O apresentador elogiava a visão de revitalização da Mercer Automotive. Haldane olhou para a câmera e disse: "Algumas pessoas confundem nostalgia com responsabilidade." Ele não disse meu nome. Não precisava. Desliguei o som e fiquei em silêncio. Lá fora, os carros sucateados eram sombras sob a luz do estacionamento. Por alguns minutos, pensei em desistir. Chega de advogados. Chega de ver Lenora fingindo que não se importava.
Chega de vizinhos tratando o nome do meu avô como um problema. Se eu assinasse os papéis, Corvin chamaria de crescimento. Haldane chamaria de maturidade. A prefeitura chamaria de solução. E eu passaria o resto da vida sabendo que tudo aconteceu exatamente como eles queriam. Essa era a armadilha. Se eu reagisse, poderia expor a família. Se ficasse em silêncio, minha filha aprenderia que gente decente abaixa a cabeça. Nenhuma das duas opções parecia certa. Na tarde seguinte, Lenora chegou da escola animada demais. Foi aí que percebi que algo não estava bem. Ela largou a mochila, falou sem parar. Perguntou se eu precisava de ajuda. Mais tarde, encontrei ela no banheiro da oficina enxugando o rosto. Não abri a porta completamente. Filha. Ela respirou fundo. Um menino disse que a mãe viu na internet que a gente é a família do ferro velho. Fechei os olhos por um segundo. Ela saiu e me olhou como se estivesse perguntando algo maior. Por que as pessoas tratam gentileza como fraqueza? Aquilo me atingiu mais do que qualquer manchete. Eu conseguia lidar com estranhos, conseguia lidar com Corvin, mas ver isso marcando minha filha foi diferente. Na manhã seguinte, coloquei o contrato de venda sobre a mesa. Destampei a caneta. Minha mão ficou parada perto da assinatura por mais tempo do que eu gostaria. Então, Miriam ligou. Não assina. Bom dia para você também. Estou falando sério. A Mercer vai passar por revisão contratual. As projeções não bateram de novo. Se os credores ficarem inseguros, o dinheiro trava. Olhei para o chão da oficina. Então ele não está atacando porque é forte. Não, ele está atacando porque precisa do seu terreno para sustentar a história. Depois daquela ligação, algo mudou. Não fui para a internet me defender. Não tentei convencer ninguém. Comecei a reunir provas, registros, inspeções, históricos, e-mails, fotos dos carros no dia em que chegaram, a gravação de Haldane, dados de empréstimos públicos. Não por vingança, por sobrevivência. Na quinta-feira à noite, Corvin organizou uma reunião de reurbanização perto do rio. Fui até lá e fiquei no fundo. Tudo parecia elegante. Painéis, café, apresentação. Um dos associados comentou: algumas pessoas se agarram à ferrugem porque têm medo do progresso. Alguns riram. Então Vernon Hale se levantou, boné na mão, postura firme. Sabe o que é curioso sobre ferrugem? Normalmente significa que algo durou tempo suficiente para importar. O silêncio tomou conta da sala. A expressão de Corvin não mudou, mas os dedos dele apertaram o púlpito. Aquele momento me mostrou uma coisa. Ele não controlava todas as vozes da cidade. Voltei para a garagem depois da meia-noite. A cerca ainda estava rabiscada com uma tinta preta feia. Peguei um pincel e uma lata de tinta cinza que tinha sobrado na prateleira. Fui cobrindo as letras devagar. Primeiro o G, depois o segundo G, depois o A, depois o R. Parei antes das duas primeiras letras. B. Fiquei ali, parado sob a luz fraca do quintal, enquanto a tinta secava em marcas irregulares. Não mendigo, não quebrado, apenas existo. 2 dias depois de pintar aquela cerca, Miriam me enviou um documento que me fez sentar antes mesmo de terminar a leitura. Era um conjunto de papéis de um credor ligado aos empréstimos da expansão da Mercer Automotive. Eu já tinha visto dívidas antes. Qualquer pessoa que tem um negócio convive com isso. Mas aquilo era diferente. Corvin não apenas pegou dinheiro emprestado. Ele foi acumulando promessas em cima de promessas e chamou isso de crescimento. Ao meio-dia, eu estava em um escritório de advocacia silencioso em Cleveland, com Miriam de um lado da mesa e Roland Pike do outro. Roland era um advogado especializado em aquisições, com cabelo grisalho, mãos firmes e uma voz que fazia até as piores notícias soarem controladas. Ele espalhou os papéis na minha frente. As concessionárias do seu irmão estão todas interligadas como garantia.
disse Roland. Olhei para ele. Explica isso como se eu trabalhasse só consertando o carro. Ele assentiu. Ele usou uma concessionária como garantia para outra. Depois usou as duas para sustentar o próximo projeto. Isso funciona quando as vendas estão boas. Quando caem, tudo começa a ceder. Miriam apontou para uma página. Boardman ficou abaixo do esperado. Cleveland está caro de manter, e o projeto da Orla precisa da sua propriedade para que os números pareçam sustentáveis. Respirei fundo. Então não é só algo pessoal para ele. Não, disse Roland. Faz parte da estrutura inteira. Aquilo teve mais impacto do que eu esperava. Corvin queria o terreno do Orson porque queria controle, sim, mas também porque precisava dele. E isso o tornava mais perigoso. Roland cruzou os braços. Se alguém tiver visibilidade suficiente sobre a Mercer Automotive, essa pessoa não precisa ser dona da empresa para influenciar o que vai acontecer. Olhei para os papéis. Durante quase toda a minha vida, Corvin fez o poder parecer algo visível. Prédios maiores, roupas melhores, salas cheias de gente. Mas ali, sentado naquela cadeira, comecei a entender outra coisa. O poder também podia ser silêncio, podia ser paciência, podia ser saber onde o peso realmente estava. Depois da reunião, dirigi de volta para Youngstown, com as cópias guardadas em uma pasta no banco do passageiro. Não fui direto para casa. Passei no antigo depósito do Orson, na periferia da cidade, aquele que eu vinha adiando organizar fazia anos. A porta fez barulho quando levantei. Lá dentro tinha de tudo. Latas de café cheias de parafusos, notas antigas, capas de banco rachadas, ferramentas enroladas em panos. Fiquei um bom tempo mexendo nas caixas até encontrar uma fita cassete pequena dentro de uma lata com peças metálicas. O rótulo estava escrito à mão por Orson. Para Dash. Caso as coisas piorem. Sentei em um engradado virado e coloquei a fita em um gravador antigo que encontrei ali mesmo. O som estava falhado, mas as vozes davam para entender. Howden parecia mais jovem e mais duro. Estou te dizendo, pai, vende esse lugar. A gente precisa do dinheiro agora. Depois veio a voz de Orson, cansada, mas firme. Não, você não corrige um erro vendendo a única coisa honesta que ainda tem. Howden falou algo baixo que quase não entendi. Então, Orson respondeu. Corvin quer possuir coisas. Dashiell quer construir. Só um dos dois permanece. Parei a fita. Fiquei ali sentado por um tempo com poeira nas botas e aquela frase ecoando. Passei anos tentando provar algo para o meu pai. Achava que, se eu trabalhasse mais, se fosse mais útil, se incomodasse menos, talvez um dia ele me visse de outro jeito. Orson já sabia de tudo. Isso não trouxe os anos de volta. Não mudou os jantares, nem os olhares, nem os comentários disfarçados. Mas despertou algo dentro de mim. Não era raiva, era algo mais pesado. Talvez fosse aceitação. Quando escureceu, a Mercer Automotive anunciou um evento para celebrar a continuidade do legado da empresa no showroom principal. Imprensa, investidores, autoridades locais. A equipe do Corvin divulgou imagens que ainda mostravam minha garagem apagada, como se o negócio já estivesse resolvido. Ele queria fazer parecer inevitável. Dessa vez, não entrei em desespero. Liguei para Roland. Pode iniciar a compra da nota promissória. Você sabe o que isso significa? Ele perguntou. Significa que eu paro de tentar impedir a máquina na frente e começo a entender como ela funciona. Ele ficou em silêncio por um instante. Boa decisão. Lenora estava sentada no balcão fazendo tarefa. Olhou para mim depois que desliguei. Você está diferente. Diferente como? Ela me analisou com aquele jeito direto de criança. Como se você não estivesse mais esperando permissão. Quase ri, mas segurei. Você parou de pedir para ser aceita? Olhei pela janela do escritório para o chão da oficina, para as ferramentas do Orson.
para os carros que Corvin tinha jogado ali tentando me diminuir. Talvez eu finalmente esteja me vendo. Mais tarde, passei de carro na frente da loja do Corvin e vi funcionários colocando banners. Legado, visão, progresso familiar. Palavras bonitas escondem muita coisa. Quando voltei, coloquei a fita do Orson junto do livro de registros. Depois caminhei até a cerca pintada e cobri as 2 últimas letras. Elas desapareceram. Não porque eu esqueci, mas porque eu não precisava mais daquilo. Na manhã do evento, estacionei nos fundos da loja principal. Velho hábito. Gente como eu sempre sabe onde ficam as entradas de serviço. Por dentro, a Mercer Automotive parecia mais um hotel do que uma concessionária. Vidros por todos os lados, flores, balões, café com o nome do Corvin. Repórteres circulavam enquanto autoridades cumprimentavam uns aos outros. Corvin estava no centro. Terno impecável. Postura perfeita. O sorriso de sempre. Fiquei ao fundo, perto de alguns folhetos com o projeto da orla. Mais uma vez, a garagem do Orson não aparecia. No lugar, colocaram um espaço bonito, com café e passagem aberta. Queriam a imagem, não a história. Às 10 horas, Corvin subiu para falar. Howden estava na frente, orgulhoso, olhando como se tudo ali fosse dele. Youngstown merece progresso, disse Corvin. Merece liderança que saiba deixar o passado para trás. Algumas pessoas aplaudiram. Olhei o celular. Mensagem de Roland. Tudo concluído. Guardei o telefone. Corvin continuava falando, mas poucos minutos depois, uma mulher da equipe financeira entrou e cochichou algo para um dos executivos. Ele ficou pálido. Saiu rápido. Outro entrou. Depois vieram 2 representantes do banco com pastas. Corvin viu. Continuou falando. Mas algo mudou. Uma palavra falhou. O sorriso demorou meio segundo a mais. Quem vive de aparência teme uma coisa acima de tudo: ser observado perdendo o controle. Os repórteres começaram a mexer nos celulares. Alguém comentou sobre revisão financeira. O clima mudou. De forma sutil, mas clara. O financiamento da Mercer Automotive havia sido congelado enquanto os contratos eram revisados. Várias notas ligadas a unidades com baixo desempenho tinham sido adquiridas por canais organizados por Roland. A estrutura que sustentava o discurso de Corvin já não estava firme. O império não caiu de uma vez, mas passou a ser questionado. E para alguém como ele, isso era pior. Diante de todos, Corvin tentou concluir. Falou sobre confiança e compromisso. Mas ninguém mais ouvia do mesmo jeito. Seus olhos cruzaram com os meus lá no fundo do salão. Não sorri. Não levantei pasta nenhuma. Só permaneci ali, parada, observando. Cerca de 20 minutos depois, ele me chamou para dentro da sala de vidro com vista para o showroom. Do lado de fora, as pessoas conversavam em voz baixa, entre xícaras de café e grupos de investidores. Corvin fechou a porta com força suficiente para fazer as persianas vibrarem. Perguntou se eu tinha planejado aquilo. Respondi que não. Aquilo tudo começou no momento em que ele passou a tratar pessoas como coisas que podia usar e descartar. O rosto dele endureceu. Disse para eu parar com aquele discurso moralista. Perguntou se eu realmente achava que o avô tinha me escolhido por mérito. Disse que tinha sido pena. Era nisso que ele queria acreditar. Deu um passo na minha direção. Disse que criou empregos, que construiu lugares, que levantou algo que as pessoas respeitavam. Respondi que ele consertava números, mas eu consertava coisas reais. Disse que nunca precisei parecer melhor que ninguém, só precisava ser honesta. Por um instante, ele deixou de parecer um executivo e voltou a ser o garoto que não suportava ver Orson me entregando ferramentas. Disse que Orson confiava em mim. Ficou em silêncio por um momento e depois repetiu que não importava o que ele fizesse, aquela confiança nunca tinha sido dele. Ali ficou claro. Não era sobre terra, não era sobre empresa.
Era algo muito mais antigo, uma ferida antiga, agora vestida com um terno caro. Ele desviou o olhar para o salão, onde funcionários tentavam acalmar banqueiros e repórteres. Perguntou o que eu queria dele. Um mês antes, talvez eu quisesse um pedido de desculpas. Uma semana antes, talvez eu quisesse ver medo. Mas naquele momento, vendo tudo desmoronar ao redor dele, percebi que queria algo menor e mais difícil. Queria que o dano parasse. Abri a pasta que tinha levado e coloquei sobre a mesa. Expliquei que era uma proposta de estabilização. Eu assumiria o controle operacional das unidades problemáticas ligadas às garantias. Os funcionários continuariam. Os fornecedores seriam pagos. O projeto da Orla seria revisto sem envolver o terreno de Orson. Ele teria que se afastar das decisões de expansão até o fim da análise dos credores. Ele encarou os papéis e perguntou se eu estava tentando comprar a empresa dele. Respondi que não. Disse que estava tentando impedir que ele arrastasse todo mundo junto com o próprio orgulho. Aquilo atingiu em cheio. Não porque foi agressivo, mas justamente porque não foi. Antes que ele respondesse, a porta abriu. Halden entrou. Parecia mais velho do que horas antes. O salão lá fora estava tomado por aquele tipo de tensão que muita gente prefere chamar de incerteza. Ele olhou para Corvin, depois para mim, depois para os documentos na mesa. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Disse que sempre achou que manter a cabeça baixa era falta de ambição. Peguei minha pasta de volta e respondi que não. Disse que isso só significava estar ocupado carregando o que precisava ser carregado. Ele me olhou de um jeito diferente. Não foi carinho nem arrependimento, mas também não havia mais aquela certeza antiga. E aquilo já mudava alguma coisa. Do lado de fora, funcionários começavam a retirar placas provisórias próximas à entrada. Uma delas caiu no chão, sujando de lama perto do meio-fio. Nela estava escrito que o progresso começava ali. Continuei andando sem parar, porque progresso de verdade nunca começou em vidro e luz bonita. Sempre começou em lugar frio, em silêncio, em trabalho que ninguém vê. Começa quando alguém escolhe fazer o certo, mesmo quando seria mais fácil escolher o contrário. Naquela noite, sentei sozinha na bancada do Orson com o livro de registros, a fita cassete e o bilhete da Lenora à minha frente. A porta lateral abriu devagar. Lenora entrou carregando uma placa de madeira que ela mesma tinha pintado. As letras estavam tortas, mas havia cuidado ali. Fiquei olhando mais tempo do que ela esperava. Depois, estendi a mão e segurei a dela. Na manhã seguinte, voltei ao trabalho. Pode parecer pouco depois de tudo o que aconteceu, mas para mim aquilo importava. Não queria ficar acompanhando notícias sobre a Mercer Automotive. Não queria reviver cada detalhe. Queria algo simples, um carro no elevador, um problema real na minha frente. Máquina não finge. Ou funciona ou não funciona. Por volta das 8:30 da manhã, enquanto ajustava um fio, ouvi o som de pneus na brita. Olhei para a porta e vi meu pai chegando com uma caixa de metal nas mãos. Reconheci na hora. Orson guardava aquela caixa debaixo da mesa quando eu era criança. Nunca deixava abrir. Dizia que algumas coisas tinham um momento certo. Halden entrou sem aquela postura de sempre. Parecia menor, não fraco, apenas mais velho. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Larguei a ferramenta. Ele colocou a caixa na bancada. Disse que aquilo era do meu avô. Eu disse que sabia. Ele encostou na tampa, hesitou, como se aquilo pesasse mais do que parecia. Disse que passou a vida acreditando que precisava parecer forte o tempo todo. Disse que Corvin seguiu esse caminho, ou pelo menos foi o que ele pensou. Esperei. Ele disse que eu tinha feito diferente. Disse que eu permaneci, que trabalhei em silêncio, que resolvi o que precisava ser resolvido. Admitiu que interpretou isso como falta de ambição. Aquilo não foi um pedido de desculpas, mas foi a coisa mais próxima de sinceridade que já ouvi dele. Ele abriu a caixa.
Dentro havia fotos, anotações antigas, recibos, registros de concertos e o contrato original do terreno, feito para impedir que a garagem fosse vendida em momentos difíceis. No fundo, havia um envelope com o meu nome. Abri devagar. Orson tinha escrito que, se aquilo chegasse até mim tarde, era porque tinham passado anos tentando me convencer de que pessoas quietas desaparecem. Disse para eu não acreditar nisso. Li 2 vezes antes de guardar. Meu pai disse que Orson sempre me enxergou melhor do que ele. Aquilo não devolvia o passado, não consertava os anos, mas explicava muita coisa. Disse que ainda não estava pronta para fingir que tudo estava resolvido. Ele concordou. Foi o mais perto de paz que chegamos. Nas semanas seguintes, a Mercer Automotive entrou em reestruturação. Algumas unidades foram unificadas. Pagamentos passaram a seguir novos acordos. Os funcionários continuaram, o que para mim era o mais importante. Corvin se afastou das decisões de expansão enquanto tudo era revisado. Ele não caiu de forma dramática. Perdeu algo mais difícil de recuperar: o controle. Algum tempo depois, ele apareceu sozinho na garagem. Sem carro chamativo, sem assistente, sem aquela postura calculada. Parou diante da placa que Lenora tinha feito e leu em silêncio. Perguntou se tinha sido ela. Confirmei. Ele olhou em volta e perguntou se eu já tinha odiado ele. Demorei um pouco para responder. Disse que não. Talvez por isso tivesse doído tanto. Ele não discutiu. Disse que passou anos tentando me diminuir para se sentir maior. Admitiu que era um jeito caro de viver. Não houve abraço. Não houve perdão bonito. Nem final perfeito. Ele foi embora poucos minutos depois. E eu deixei. Algumas coisas não precisam de barulho para se encerrar. No começo de maio, a cidade começou a mudar com a chegada da primavera. Lenora me ajudou a pintar a entrada da garagem. Um vizinho apareceu com café e comentou sobre o carro que tinha comprado comigo. Disse que funcionava melhor do que muitos novos. As pessoas que antes só observavam agora cumprimentavam. Eu retribuía. Mas não esquecia. A opinião dos outros muda rápido. Reconstruir a própria confiança leva mais tempo. Certa noite, organizando os papéis do Orson, encontrei de novo o documento antigo que me chamava de responsável temporária pelo lugar. Dessa vez, não doeu da mesma forma. Ele nunca quis dizer temporário, como os outros diziam. Ele confiou que eu manteria tudo de pé até o momento certo. No fim da tarde, eu e Lenora sentamos do lado de fora, perto do carro restaurado. Não vendi. Algumas coisas não são feitas para sair do lugar. A rua seguia tranquila. O vento balançava a árvore acima da gente. A placa antiga do Orson ainda estava ali, ao lado da nova. Lenora encostou no meu ombro e perguntou o que nós éramos agora. Olhei para a garagem, para as ferramentas, para tudo que tinha permanecido. Respondi que éramos aqueles que ficaram. Você já passou anos tentando provar seu valor para quem já tinha decidido não enxergar? Se já passou por algo assim, eu gostaria de ouvir. O que essa história ensina, acima de tudo, é que nem toda vitória vem acompanhada de reconhecimento imediato. Muitas vezes, as maiores conquistas acontecem longe dos olhos dos outros, construídas em silêncio, consistência e resistência emocional. Dash não venceu porque reagiu com força, mas porque recusou o jogo emocional que tentaram impor a ele. Ele entendeu que provar valor para quem já decidiu não enxergar é uma batalha perdida. Em vez disso, escolheu construir algo que falasse por si. A lição aqui não está na vingança, mas no controle. Controle sobre as próprias ações, sobre o tempo e, principalmente, sobre a própria identidade. Porque, no fim, quem define o seu valor não pode ser quem lucra ao te ver duvidar dele. Essa história também revela algo mais profundo sobre estruturas de poder e relações humanas. Muitas pessoas passam anos tentando ser reconhecidas dentro de sistemas
que nunca foram feitos para valorizá-las. Confundem esforço com garantia de respeito, lealdade com pertencimento e silêncio com fraqueza. Mas o que vemos aqui é o oposto. O silêncio pode ser estratégico, o trabalho invisível pode ser o mais sólido e o reconhecimento pode nunca vir de quem você espera. Dash não reconstrói apenas uma garagem, ele reconstrói a própria percepção de si mesmo. E isso muda tudo, porque quando você deixa de depender da validação externa, passa a operar em um nível onde poucos conseguem competir. Não é sobre vencer alguém, é sobre não precisar mais disso. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Dash, teria reagido na hora da humilhação ou teria feito exatamente como ele, transformando silêncio em estratégia? E, na sua opinião, o que define mais poder? Reagir no momento da provocação ou saber esperar até que o outro revele suas próprias fraquezas? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se esse tipo de história te prende e faz pensar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque é assim que você me mostra que vale a pena trazer mais conteúdos como esse para você.